Cara, hoje em dia, quando você assiste um anime shonen, você percebe que existe um padrão na maioria dos protagonistas. Geralmente, eles começam super imaturos e têm um sonho muito grande com ambição. Tipo, ser o homem mais forte do universo, se tornar um presidente de um país inteiro ou ser o maior herói de todos. E grande parte deles são os fracassados que se tornam os mais fortes no final da obra, blá blá blá, um clichê que todo mundo sabe. Mas às vezes surge uma obra ou outra que quebram esses padrões. E a obra que eu vou falar hoje é uma delas. Então eu apresento a vocês Mob Psycho. Só parando pra avisar que eu vou separar esse vídeo em tópicos, e é só isso mesmo, agora aproveitem o vídeo. Mob Psycho foi escrito em 2012 e foi adaptado para anime em 2016. Aqui a gente acompanha Shigeru Kageyama, um moleque de 13 anos que nasceu com poderes paranormais, ou seja, psíquicos. E normalmente nesse mundo os poderes ficam mais fortes com as emoções. É importante lembrar que o Mob trabalha no escritório onde o dono é um charlatão que ele conheceu uns anos atrás. É importante lembrar porque o Reigen, o charlatão, é visto como um mestre pelo Mob. Porque quando o Mob era criança, depois de um certo acidente com seus poderes, ele começa a ter dúvidas sobre eles. E assim ele acha o consultório do Reigen e o slogan falava que o Reigen era um paranormal. Então, ingenuamente, Mob entra no consultório para pedir ajuda sobre os poderes. O Reigen inicialmente acha que o garoto tem uma imaginação muito fértil e não acredita nele, e fala qualquer coisa pro moleque. Mas logo em seguida, ele demonstra suas habilidades paranormais, e Reigen vê um jeito de se dar bem na carreira, enganando o garoto e falando que ele ia ensinar a usar seus poderes. Só porque você tem poderes, isso não te torna menos humano. Poderes são só outro atributo. Por mais que primeiramente o Reigen só tinha dito aquilo pro moleque ir embora, pro Mob fez total sentido. Agora, mesmo estando mais velho, o Mob não usava mais seus poderes, no máximo pro trabalho. E existem vários motivos pra isso. Um deles é que Mob não entende seus próprios sentimentos, decidindo não se expressar por medo que as coisas saiam do controle de novo, o que dá muito errado, já que uma hora ou outra ele vai explodir por ter guardado tanta coisa pra si mesmo. E outro motivo está relacionado com o que o Reigen disse pro Mob quando ele era criança sobre os poderes e tal. E inclusive esse também é o principal dilema do personagem, pelo menos na primeira temporada. Então, depois do acidente com os poderes, Mob meio que se fechou. Ele não sabe se expressar com outras pessoas e não sabe se socializar direito. As pessoas não enxergam ele, mesmo ele sendo a pessoa incrível que ele ainda sente que não se destaca em alguma coisa. Afinal, ele não é bom nos esportes, não consegue se relacionar com as outras pessoas e não é um dos melhores nos estudos. Então, afinal, o que ele é? E esse é o principal dilema da primeira temporada. Diferente dos outros personagens que pra eles conseguirem o que eles querem, eles precisam de mais poder. Afinal, sei lá, o Naruto tem 300 transformações mais poderosas que a outra pra salvar a vila dele. E convenhamos, se o Mob mostrasse os poderes pra sala inteira dele, ele seria o cara mais popular da escola. Mas não é isso que ele quer. Ele quer sim ser reconhecido pelas outras pessoas, ele quer sim ser especial pra alguém. Mas não por ter poderes, mas sim por quem ele é. No final, o Mob só quer se sentir incluído e ele quer sentir que ele é especial. E cara, quem nunca se sentiu assim? Digo, eu acho que todo mundo já se sentiu sozinho e quis se destacar em alguma coisa. De querer sentir que você importa. De querer se sentir especial. E cara, é incrível como é fácil se identificar com esse personagem. Porque ou você é, ou você já foi adolescente. E, cara, a gente se importa com essas coisas, sabe? E ver que um personagem que a gente gosta tá passando pelo mesmo problema, tipo, é muito foda. A gente se identifica com ele, se preocupa com ele, e isso é muito incrível. Bom, eu coloquei essas duas coisas aqui no mesmo tópico porque, incrivelmente, elas estão interligadas no anime. Lembra que eu falei que os poderes são ligados às emoções? Então, quando o Mob sai do controle e machuca alguém ou causa muito dano, ele chora. Mas não só por ter guardado muitas emoções, mas porque ele se sente responsável por tudo aquilo. E aqui mostra a empatia e o senso de responsabilidade que o nosso protagonista tem. O interessante é que isso se aplica nos vilões do anime também, só que de forma diferente, como se fosse uma forma contrária ao protagonista. Tantos da primeira temporada que se acham superiores por terem nascido com essas habilidades, tendo uma visão de mundo completamente imatura e por isso os mesmos não têm um senso de responsabilidade com seus poderes, tantos da segunda. Como Megumi, que sofreu sua vida inteira e perdeu seu senso de responsabilidade por ter guardado tanta raiva das pessoas, não se importando se tem que possuir uma menina de 13 anos e enlouquecer um moleque da mesma idade pra conseguir o que quer. Ou como Toichiro, que só se importava em mostrar seus poderes e ser melhor do que os outros, assim perdendo seu senso de responsabilidade com sua família.
E quando o Mob os enfrenta, o mesmo não quer partir logo pra porrada. Ele sempre tenta conversar primeiro, porque ele sabe que poderia ser igual a todos eles se não fosse pelas pessoas que sempre o aconselhavam e que o sempre ensinavam sobre responsabilidade. E isso mostra o quanto ele é empático. E pra mim tem duas cenas que mais mostram a empatia do Mob. A primeira sendo quando o Mob conhece o Serizawa, e Mob percebe que eles já foram parecidos. Serizawa é uma pessoa solitária e sem amigos, como o Mob já foi, e que estava sendo enganado pelo seu próprio chefe. E Mob faz uma das atitudes mais simples, mas ao mesmo tempo mais legais do anime. Mob olha para o homem que está na sua frente e fala que vai ser seu amigo, assim sendo o primeiro amigo na vida daquele homem triste que carregava o guarda-chuva. E essa é uma das melhores cenas do anime, sério, é sensacional. E a outra cena é quando ele enfrenta o Toichiro, especificamente no final da luta, onde o Toichiro fica sobrecarregado de energia. E uma hora ou outra ele vai explodir, e seu corpo vai perecer junto com a explosão. E aí é que tá, quando o Mob tinha a oportunidade de fugir com seus amigos e deixar o Toichiro pra morrer, ele volta e faz companhia pro mesmo, e ainda tenta absorver toda a energia liberada pra salvar a vida do vilão. Ele fez isso porque ele entendeu que Toichiro sempre foi um cara sozinho e que assim como o Mob, ele precisava revelar seus sentimentos a alguém, assim salvando a vida do vilão e fazendo o mesmo perceber que ele foi responsável com todos seus poderes. Mob viu que se ele tivesse uma segunda chance, ele poderia mudar e finalmente resolver as coisas com sua mulher e seu filho, mostrar seus sentimentos e pedir desculpa por ser um marido e um pai tão ausente. E cara, é incrível como todos os personagens evoluíram. O Mob agora tá mais confiante e ele vai amadurecendo a cada confronto que ele passa, ao ponto que tá com um cara que poderia matá-lo e matar seus amigos. Também entendendo que se ele deixasse o Toichiro pra morrer sozinho, seria muito triste. E mesmo que seu sacrifício não desse certo, o homem ainda teria companhia nos seus momentos finais. E aqui a gente vê que na segunda temporada, Mob já tá se tornando o que ele queria ser na primeira, fazendo novos amigos e sendo percebido pelas outras pessoas, e conseguindo o respeito de quem inicialmente queria o machucar, e sendo especial, mas não por ter poderes, e sim de outro jeito. E aqui a gente chega na última temporada, onde o nosso amigo com cabelo de cuia mais amadurece. Aqui, por mais que Mob já tivesse amadurecido bastante, já estivesse mais confiante e esclarecido algumas dúvidas internas, ele ainda tem muitas perguntas que um adolescente também teria, como a do primeiro episódio da terceira temporada, onde Mob recebe um teste vocacional, e como qualquer teste vocacional, ele pergunta o que o Mob quer ser no futuro. E depois de ver que todo mundo sabe o que quer ser, o mesmo fica se perguntando sobre seu futuro. E mais tarde, em um dos trabalhos de exorcismo, enquanto Reigen tá fora, Mob e Serizawa ficam conversando com o cliente, e ele fala que na sua vida sempre escolheu o caminho mais fácil e nunca pensou sobre seu futuro. E agora é atormentado por um espírito que sempre dá esse tipo de pensamento pra ele, sempre falando que era pra deixar alguma coisa pra depois e que não era pra se esforçar. E no fim, esse cliente desperdiçou 50 anos da vida dele. Quando Mob e Serizawa escutam, automaticamente eles se identificam. Serizawa fala que tem 30 anos e não fez nada de significativo na sua vida. Mob fala que nunca cometeu um erro grande na vida, mas que tem medo dessa hora chegar e não sabe em que caminho seguir. Um dia depois disso, Mob vai conversar com seu professor e ele entrega o seu teste vocacional. E após o professor ler, ele já percebe que Mob não sabe o que quer ser. Então o mesmo diz que se ele tivesse a oportunidade de voltar aos seus 13 anos, ele já decidiria o que ele queria ser. E depois de ter ouvido isso, Mob vai conversar com seu mestre. E eu esqueci de dizer que lá no começo do episódio, quando Mob mostra suas dúvidas pra ele, o mesmo diz que seria muito bom o Mob trabalhar no consultório pro resto da vida dele. Sendo Mob, ele leva isso super a sério. E depois do conselho do seu professor, Mob retorna ao consultório lá do Reigen e ele fala que não tem certeza se ele vai continuar no consultório. Então Reigen diz que ele tava brincando e que o garoto ia encontrar muitas coisas ainda que ele gostaria de fazer. E continua dizendo que ele mesmo abriu o escritório por acaso. E com o tempo, muitas coisas aconteceram e por isso começou a dar certo. Ele finaliza dizendo que o Mob quer fazer não necessariamente precisa ser um trabalho. Ele só deve viver da maneira que ele quiser. Eu confesso que depois que eu assisti esse episódio, eu fiquei pensando bastante se toda aquela preocupação sobre o futuro e pânico era realmente válida. É claro que a gente tem que se preocupar com isso e agarrar as chances que a gente tem na vida.
Só que de vez em quando extrapolamos esse pensamento e ficamos ansiosos à toa. Tipo, o Mob só tem 13 anos e já tá preocupado com essas coisas. Tanto que ele tem uma vida inteira pra escolher o que ele quer ser. E o legal do episódio é que Mob já consegue lidar com o problema falando com gente mais velha que ele. Tipo, recebendo conselhos, sabe? E no final, a mensagem que esse episódio quer passar é que às vezes a gente perde tempo ficando em pânico com essas situações, em vez de deixar as coisas seguirem com o tempo. Claro que sempre fazendo a nossa parte, se concentrando no presente e sempre aproveitando cada momento, e não entrar em pânico em relação ao futuro. Afinal, isso só nos prejudica. E falando no futuro, agora a gente tá nos episódios finais, onde nessa questão de maturidade, Mob evolui bastante, já que a terceira temporada inteira trabalhou isso no personagem. E aqui nesses últimos episódios a gente chega no último dilema do Mob como pessoa. E esse dilema começa quando o Mob descobre que a Tsubomi, a mina que ele gosta, vai sair da escola. E bom, agora o menino tá desesperado, né? Porque agora ele tem pouco tempo pra se declarar. E aí ele pede conselho pra todo mundo, pra Mesato, pra Kurato, pros caras bodybuilder e até pro Reigen. E eu nem preciso dizer que o conselho do Reigen é o melhor, né? Então depois de ouvir o conselho de todo mundo, inclusive o do mestre, inclusive ele realmente dá um ótimo conselho falando que o Mob só precisa ser ele mesmo pra se declarar, o próprio Mob decide que vai falar seus sentimentos pra menina. Então no esperado dia em que ele vai se declarar, ainda no horário de escola, o mesmo percebe que ele não tá nervoso, na verdade tá confiante. E ele mesmo se questiona do porquê pediu conselhos amorosos pra todo mundo, já que se declarar era tão simples. E nesse momento a gente vê o quanto ele amadureceu e evoluiu, mano. Se vocês se lembrarem lá da primeira temporada, o cara ficava nervoso só de pensar na menina. E fisicamente ele também evoluiu, já que lá na primeira temporada, quando ele ia jogar futebol, ele não podia correr mais de 10 segundos, senão o moleque morria. Mas enfim, voltando pro episódio. Depois de um longo dia na escola, o nosso galã finalmente vai se declarar, com confiança e até comprando flores pra menina. E tudo tava indo bem até que isso acontece. Bem, Mob se sacrifica por outra pessoa. De novo. E quando todo mundo pensou que esse era o fim pro garoto, de repente o mesmo se levanta. Agora com um semblante assustador, cada passo que a figura dá é capaz de causar tremores na terra. E depois de algumas caminhadas, a figura sombria com olhos brancos encontra o que pelo menos era um dos seus amigos. E enquanto a sombra luta com esse tal amigo, Mob, o nosso Mob, acorda. Só que num lugar escuro e vazio. E esse lugar, na verdade, é a sua mente. E mesmo preso naquele lugar, ele ainda pode ver as coisas que acontecem lá fora, mas ele não consegue intervir. E logo em seguida, naquele mesmo espaço sombrio, aparece outra figura. E essa aparição se parece muito com Mob, só que ao mesmo tempo ela não parece estar completa. Ela só é feita de linhas, não tem profundidade, não tem osso, não tem pele. É como se ela tivesse incompleta, como se ela fosse só uma consciência. Mob então conversa com a mesma e a gente descobre que essa silhueta não é nada mais nada menos que a personificação de seus poderes. E ela continua falando que Mob sempre a escondeu, sempre teve vergonha desse seu lado, e que agora com esse acidente que fez com que seus sentimentos transbordassem, ela poderia finalmente ser livre, ser algo mais que a parte de alguém que nem ao menos a aceita, e que só faltava mais uma coisa para ela ser realmente livre. E é aí que Shigeo percebe o que tá acontecendo. Aquela mesma silhueta agora tá roubando partes do seu corpo, sendo mais exato, a sua consciência. E não havia nada que ele poderia fazer. Com o tempo, a sua consciência realmente se esvaiu. Ela desapareceu. E agora, o Mob que conhecemos não é mais o Shigeo. Agora é a mesma personificação de seus poderes que manda no seu corpo. Sendo assim, agora o novo Mob vai ao encontro da Tsubomi. Mas aí outro alguém surge, Reigen, querendo falar com a coisa que antes era o seu aprendiz. Então, passando por muita coisa só pra falar com o seu antigo aluno, e também com a ajuda do Covinhas, ele finalmente consegue revelar o que estava guardado dentro dele. E então, o mesmo revela toda a verdade. Ele nunca teve poderes e sempre mentiu pro garoto. Mas no final, essa mentira fez com que Shigeo entrasse em sua vida e tornou ela melhor. Não só por causa do sucesso com o trabalho, mas também porque ele encontrou uma pessoa que se importava com ele depois de muito tempo. E também fez ele se sentir especial. O mesmo continua falando que sabe como deve ser difícil para um Mob lidar com os sentimentos e os poderes. Mas isso não significa que Mob deveria guardar tudo pra si. Ele deveria expressar seus sentimentos e não se envergonhar de seus poderes. E que no final a única coisa que ele deveria fazer é aceitar essa parte. Se aceitar.
E nesse momento, bem lá no fundo da mente do confuso garoto, a figura que tinha tomado seu corpo escuta uma voz, e essa pede desculpa e fala pra silhueta o aceitar, reconhecendo quão errado tava por não ter aceitado ela em primeiro lugar. Então, aquelas duas consciências finalmente se aceitam e ficam em paz. Assim, do lado de fora, a figura sombria de olhos brancos finalmente se esvai, e agora o mob que conhecemos está de volta. E o mesmo pega a flor que havia deixado cair no chão e caminha para o parque onde a sua amada estava. Reagan e o Covinhas ficam só esperando o menino voltar. E não muito depois, eles veem o menino descendo com a mesma flor em sua mão. E adivinha, ele tomou um fora. E então, logo depois de ele ter falado isso, o mesmo abaixa a cabeça e começa a chorar, como qualquer ser humano. E aqui a gente consegue perceber uma coisa: ele tá demonstrando seus sentimentos da forma mais normal possível, sem explodir ou se sobrecarregar. E então Reagan vai na direção do garoto para o consolar. Ele coloca seu braço no ombro do garoto e os dois caminham ao rumo de casa. E assim terminando o maravilhoso arco de personagem de Shigeo Kageyama. E bom, eu acho que fica bem claro a mensagem aqui. Bem, pelo menos nessa fase da vida onde o Shigeo tá, a gente costuma se preocupar com coisas pequenas ou fúteis. E no meio dessas preocupações, ou mais exatamente situações, a gente esconde uma parte nossa, finge ser quem a gente não é. E muito por conta disso, a gente acaba não se aceitando, por mais que essas situações ou preocupações sejam bobas. Mob sempre viu seus poderes como um fardo, não entendendo que aquilo era parte dele. E por mais que a preocupação dele com os poderes não seja boba em si, o gatilho que fazia ele liberar os poderes eram sim bobos. Tipo, sei lá, se declarar pra menina que ele gosta. E no meio disso, ele acabou guardando muita coisa pra si. Ele tava tentando lidar com os poderes, só que de um jeito errado. E é lá na terceira temporada que ele entende que ele não precisava esconder ou bloquear essa parte sua. Ele precisava entender, se conhecer e finalmente aceitar que aquilo fazia parte dele e que não tinha nada de errado nisso. No final, essa obra é sobre um garoto que está perdido no mundo de dúvidas e que aprende algo novo com cada dificuldade que passa. Todos os dilemas dos personagens são tão humanos que nos identificamos com eles. Seja o Reagan que se sentiu um fracassado, o Mob com seus poderes que são nada mais nada menos que metáfora para a puberdade, seja o Covinhas que só precisava de um amigo. E é sensacional como o Oni conseguiu desenvolver esses personagens e me conectar com eles. E também não é como se o anime se garantisse apenas nas mensagens. Em quesitos técnicos, esse anime também é sensacional. A animação é linda, com vários estilos se mesclando uma vez ou outra. A trilha sonora é marcante, a história é simples, mas é super bem escrita. E isso faz ela ser maravilhosa, é sério. Então se você ainda não assistiu, assista. Esse é um dos melhores animes que eu já vi e certamente é o meu favorito. E bem, eu acho que era isso que eu queria passar com o vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui, fique com Deus e tchau!